Graças a Deus. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Douglas Batista, esse servo do Senhor, que é um dos instrumentos que Deus tem levantado na educação e também em escrever as lições bíblicas da escola dominical, um obreiro de uma mente arguta, uma mente preparada e que tem servido o nosso Brasil com a sua literatura cristã, edificando vidas. Seja bem-vindo, em nome do Senhor. Queridos, nós queremos trazer a palavra de Deus. Mesmo sentados, convidamos para abrirem as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 6. Eu estava em uma cidade do Brasil e quando me falaram, o pastor possibilitou de nós estarmos aqui falando e eu recebi o tema, eu fiquei me perguntando o que eu iria falar para os senhores, principalmente que não é falando hoje para toda a igreja, é falando mais para convencionais, né? Então, como falar de missões para os convencionais? E o tema ficou vários dias na minha mente. Eu estava em um hotel e eu pedindo a Deus uma palavra para os convencionais. E Deus colocou essa palavra. Eu abri um livro, estava lendo um livro e de repente me veio à mente, eu lendo outro livro e me veio à mente, o Senhor colocou no meu coração essa passagem. Nós vamos ler do verso 1, Isaías capítulo 6, versos 1 em diante. É bem conhecido, mas nós vamos falar baseado nesse texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e converter-se, e a ser sarado. Muito bem, queridos, eu estarei falando sobre o legado de uma convenção missionária. Essa é a temática que eu quero partilhar convosco. Eu creio que amanhã os demais palestrantes serão usados por Deus para falar sobre missões, os assuntos que são abordados nessa temática. Mas a primeira que eu quero falar é sobre o legado de uma convenção missionária. Nós sabemos que há no nosso estatuto a natureza desta instituição chamada convenção.
E em um dos parágrafos, ou inciso, diz assim: a Convenção de Pastores e Igrejas promoverá o crescimento do obreiro, com escolas bíblicas, estudos bíblicos, seminários e assim por diante. Ou seja, por natureza, a convenção ela é uma instituição educativa para preparar obreiros para enviar ao campo missionário. Diríamos que o próprio pastor é um missionário enviado da convenção para as igrejas. Essa é a natureza do nosso estatuto. Mas quando nós falamos o legado de uma convenção missionária, se vocês pegarem qualquer dicionário, tanto seja o de Silveira, o de Bueno, se você pegar a palavra legado, que tem uma origem latina, e dentro das declinações que acontecem, tanto da primeira, aliás, da segunda como da terceira, que são 5 declinações latinas, você vai encontrar a palavra legado, que na verdade ela tem um sentido de legatum. Legatum quer dizer deixar algo. É simplesmente isso. É um donativo, é deixar algo. Se vocês partirem para a parte do particípio do verbo latino, você tem a expressão legare, que na verdade quer dizer aquilo que é transmitido, aquilo que é deixado, aquilo que alguém é encarregado a entregar. Na verdade, seria como enviar a uma embaixada. Então, a palavra legado, dentro desse contexto, é o donativo deixado em um testamento. Dentro dessa concepção, você tem 3 noções que podem ser jurídica, analógica e figurada. No jurídico já está deixando claro, legado é o desejo de alguém antes de morrer expresso em um testamento. Esse é o aspecto jurídico. Mas quando você vem para o aspecto analógico, é o bem ou a missão que é confiada a alguém antes da sua morte. Quando você vem para o último significado no aspecto figurado, quer dizer simplesmente transmitindo às gerações aquilo que outros seguiram. Então prestem bem atenção. Se legado é algo que alguém vai deixar, a minha pergunta incisiva esta noite é: o que as futuras convenções ou o que a SEADEMA vai deixar de legado daqui, se Jesus não voltar, daqui a 100 anos? Com essa avalanche de pastores negando a Bíblia, com essa avalanche de pastores negando o sobrenatural, com essa avalanche de pastores ainda seguindo o liberalismo, com essa avalanche de alguns pastores pentecostais não acreditarem no batismo com evidência em línguas, com essa avalanche sede de poder e de dinheiro e de grandeza, o que a SEADEMA, como convenção missionária, ela pode deixar de legado? Se há uma coisa que me preocupa, e eu quero dizer hoje para os senhores, é que nós estamos perdendo as nossas referências no campo eclesiástico da nossa convenção. Vários obreiros, vários pastores que eram referência para nós, já não existem mais no nosso meio, na nossa liderança eclesiástica. E eram homens abnegados, homens dedicados, homens que quando foram chamados não tinham salário, não tinham poder, não tinham aplausos, não tinham status, não tinha festividades para receber ele com honras. Foram esses homens que deram início a essa obra missionária. Então a minha pergunta é: o que a SEADEMA quer propor? Nós já tivemos a presença do pastor Estevão, depois a presença do pastor Meton, depois a presença do pastor Joaci, por último a presença do pastor Pedro, e agora estamos na liderança, na regência, na batuta do pastor Raposo. Mas a minha pergunta é: o que a SEADEMA
vai deixar para as futuras igrejas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Pensem comigo aqui hoje. Eu lido com pastores, tem pastores aqui do Tirirical, mas a cada dia há uma tristeza no meu coração. Por que há uma tristeza? Muitos não fazem a obra por amor, é por dinheiro. Muitos não estão mais fazendo a obra pelo amor à Bíblia, é por posição. Muitos não estão pregando por amor às almas, estão pregando para ter titulação, erudição e reconhecimento e aplausos. O que nós vamos deixar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? O que será da nossa igreja? Há alguém que diz assim, pastor Raposo, a igreja do Senhor nunca se acaba. Nos Estados Unidos tinham 2 homens que a oratória era infalível. Eles conseguiam arrebanhar gente com a oratória e com a pregação. Os 2 fundaram 2 igrejas. Tyson conta isso em um relatório dele. E quando esses 2 homens saíram, entraram movimentos heréticos e acabaram com aquelas igrejas. O que nós vamos deixar para a geração futura, a igreja futura? Que tipo de faculdade a SEADEMA está sendo para mim e para você? Que tipo de liderança vocês estão tendo? Como você pode olhar para o seu pastor, para o seu líder, para o seu presidente? Qual é o legado que essa estimada convenção pode deixar para os obreiros? Talvez você pense comigo que isso aqui, eu tremi nas bases quando eu recebi o anúncio do Eduardo, e eu fiquei pensando, que quando alguém me dá um tema, eu fico, se há uma coisa que pesa, talvez vocês acham que é fácil, eu só tenho paz quando eu termino de pregar. No momento que eu recebo um convite, eu fico com um peso e com uma responsabilidade que eu só termino tendo a alegria quando eu termino de pregar. Porque para mim é um peso. E em especial quando você está diante de crises como nós estamos vivendo. E qual é a faculdade? O que essa convenção SEADEMA quer deixar obreiros e pastores missionários? Eu quero que, em nome do Senhor Jesus, com essa liderança que se segue, que amanhã pode estar o pastor Raposo, velhinho, pode estar o pastor Pedro, o pastor Raifran, mas olhar para trás e ver a nova geração e dizer, valeu a pena apostar nessa nova geração de obreiros. Valeu a pena acreditar no que nós nos esforçamos. Porque essa obra ela só pode andar bem com obreiros bons. Essa igreja só pode andar bem com obreiros polidos. Se os obreiros que são a vitrine dessa convenção e das igrejas não forem sinceros, o que será da nossa igreja amanhã? E eu quero citar aqui alguns nomes antes de eu entrar no texto. A faculdade de Deus, nós estamos entendendo tudo errado. A faculdade de Deus é diferente do academicismo. A faculdade de Deus, ele prepara o obreiro do jeito que Deus quer. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 7, verso 22, a Bíblia diz, e Moisés era instruído em toda a ciência do Egito. E um dia ele saiu para visitar, verso 23, visitar os seus irmãos e ver como eles estavam. Agora prestem bem atenção, Moisés, para ser forjado na universidade de Deus, 40 anos. Tem gente aqui que quando faz um curso de direito, de filosofia, de qualquer curso, 4 anos, quando ele chega para fazer a OAB, ele tem que fazer um cursinho, porque ele já esqueceu tudo que ele aprendeu durante 3 anos. Sim ou não? A maioria, ninguém vem dar aqui uma de bambambam, de sabichão, que é assim. Todos são assim, qualquer curso é assim. Só acontecia em Roma que os grandes oradores não levavam papéis e eram admirados por aqueles que tinham mentes que memorizavam tudo. Mas eles dedicavam noites a fios para memorizar um texto. Agora, o que eu quero dizer é que Deus pegou Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos na universidade de Deus. E na universidade de Deus era um mato. Na universidade de Deus era lidando com ovelhas. Na universidade de Deus era se humilhando para Jetro. Na universidade de Deus era lavando ovelha. Na universidade de Deus era sofrendo no dia a dia. Na universidade de Deus era o sol queimando na cara dele.
É tão lindo isso que quando você vai para Hebreus capítulo 11, 24 a 26, está escrito: e Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo sofrer no deserto um pouco com o povo de Deus, tendo como riqueza o vitupério de Jesus Cristo, porque ele aguardava a recompensa. Ele recusou ser chamado o quê? Me ajude a pregar. Recusou ser chamado o quê? Hoje a maioria já pensou, se o Faraó chegasse para mim hoje: Osiel, tu vai trabalhar comigo, eu ia deixar a igreja. Porque a maioria, na hora que o governo faz assim, ele vai. Na hora que o prefeito faz assim, ele vai. E Moisés, ele recusou a glória do Egito para ficar só com o povo de Deus. Aleluia. A faculdade de Deus é diferente. Tem pessoas que quando entram aqui dentro, entram com um anel desse tamanho, um anel do tamanho da cabeça dele, no dedo dele. Ele entra com orgulho, ele parece que é o dono da igreja. Quando você vem para cá, Deus te desnuda. Deus tira o que tu tem, o que tu acha que sabe. Ele te coloca 40 anos. Para depois você voltar e ele dizer: vai libertar o meu povo. Ele diz: quem sou eu para ir para lá? A faculdade de Deus é assim. Você quer ver outro exemplo? Na faculdade de Deus não tem pressa. Quando você lê 1 Samuel capítulo 1, capítulo 16, verso 13, Davi foi ungido, mas ele teve que esperar quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Ele teve que esperar 15 anos. Hoje às vezes a gente convida um obreiro para trabalhar com a gente, consagra ele hoje, dá a carteira para ele. Com 2 anos de pastor, ele quer tomar a nossa cadeira. Ele quer ser maior do que quem apresentou ele. Qual é o legado que nós vamos deixar? A Bíblia mostra que na escola de Deus, um homem de Deus que é chamado para uma obra, ele sabe esperar o tempo de Deus para a vida dele. Saul não prestava, Saul era invejoso, Saul era falador, Saul era um político, mas Davi esperou 15 anos. Na faculdade de Deus é assim. Na faculdade de Deus tu não passa a perna em ninguém. Na faculdade de Deus tu não tem desejo de ninguém. Na faculdade de Deus tu não tem inveja de ninguém. Na faculdade de Deus você espera o momento certo para Ele agir como Ele quer. Vocês querem um outro exemplo? Eu vou dar mais um exemplo. Qual é o legado que eu quero deixar? Qual é o legado que o pastor quer deixar? Qual é o legado que a convenção quer deixar? O apóstolo São Pedro chegou em Mateus 26, quando você lê lá pelo 35, você vai ver claramente que o Pedro chegou e disse assim, Jesus disse assim: vão me trair. Aí o Pedro se levantou e disse: todo mundo pode te largar. Agora aqui, ó, o Pedro não te larga. Ou seja, eu vou logo na frente para mostrar que eu sou o cara. Você já viu aquele obreiro que ele quer responder tudo, que ele quer ser tudo, que ele quer dar voz para tudo? É como Pedro. Quando Pedro acabou de dizer isso, Jesus disse em Mateus 22, em Lucas 22, ele disse assim: Pedro, o diabo pediu, olha que eu estou falando, irmão, tem gente que está andando conosco, caminhando conosco, tem título conosco, mas é um diabo que está ali no nosso meio. É por isso que Jesus disse assim: olha Pedro, o diabo pediu para que eu cirandasse, para cirandar contigo, mas eu roguei por ti, e quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Só pode cuidar de ovelha pastor convertido, gente. Só pode cuidar de ovelha pastor santo. Eu disse agora no colegiado de obreiros, eu estou preocupado. Olha, toda hora é internet, é TikTok, é internet dizendo que pastor não vale nada, dizendo que pastor só quer saber de dinheiro, dizendo que pastor, mas eu quero aqui esta noite, como profeta de Deus, dizer que a Ceadema vai deixar de legado obreiros convertidos, cheios de Deus e da Bíblia.
Quem pode fazer essa oração comigo, levante a sua mão. Sonhe por uma ceadema firme. Deseje uma ceadema cheia de Deus. Obreiros convertidos. Eu temo que amanhã nós tenhamos aqui obreiro como Jefité. Como é o obreiro como Jefité, pastor? Juízes, capítulo 11, versículo 9. O povo foi chamar ele para libertar, ele disse: eu vou, mas só se eu for ser chefe. Vocês já ouviram? Hoje tem pessoas que eu digo assim: irmão, vamos trabalhar comigo? Ele diz: não, senhor, o senhor é presidente, é melhor ser, como é que eles dizem? Cabeça de piaba, do que rabo. Se você pegar aquele pastor século 21, ele diz que é honroso quando um homem que tem uma visão alta convida você para fazer parte da visão de Deus. Às vezes você quer ser chefe porque você pensa alto. Às vezes você quer ser chefe para fazer teu esquema. Agora quem pensa, eu estou lá em São Luís, eu não sou dono disso aqui. Jefité disse: eu só vou se eu for ser chefe. Eliseu Queiroz, numa obra que ele escreveu, ele diz: isso não é chamada. Tem deles, irmão, que bota água para a gente beber. É diácono, né? Toda hora está botando água para a gente beber. Parece que vamos fazer ultrassom. Toda hora ele vem e enche o copo. E quando você apresenta ele nunca mais bota água. É assim ou não é? Nunca mais ele bota água. É um Jefité da vida. Ele quer ser chefe. Aqui o chefe, o pastor maior e o dono desta igreja é Jesus Cristo, Filho de Deus. Qual é o legado que a ceadema quer deixar? Líderes como Absalão. Segundo Samuel capítulo 15. O que é um pastor Absalão, pastor Zéu? É aquele que quando a gente viaja, ele dá uma de presidente. E nenhum dos senhores vem dizer aqui que não tem, que aqui está cheio disso. A gente viaja e diz: olha, meu irmão, faça assim, está aí o trabalho, aí pronto. Aí ele toma a vez de presidente. A irmã diz assim: pastor, eu estou doente. Aí ele escuta, quando você chega lá, ele é o primeiro a chegar. Você já chegou atrasado. Fala: senhor, minha santa, eu vim orar e ungir. Não, o Absalão já veio. Aí já. O Absalão chegava, olhe para cá, isso aqui é muito sério. O Absalão chegava e todo mundo estava lá. Ele ficava na porta e aí ele dizia: eu queria tanto atender, porque Davi pecou. Depois que Davi pecou, ficou sem moral. Ele aproveita a brecha da falha do pai, porque o pai não estava prestando. Eu quero dizer uma coisa para você: nunca deixe brecha. Nunca deixe brecha, tampe todo buraco. Nem para o diabo e nem para o teu adversário. Nem quem está ao teu derredor. Tape as brechas. O Absalão ficava, porque o Davi caiu em pecado. Ah, quem dera que eu fosse rei, para eu resolver as demandas de vocês. Aí uma pessoa ia se ajoelhar, ele dizia: levante. Olha, a Bíblia diz em 1 Samuel 8 que aquilo ali era um dever que todo mundo tinha que fazer. Mas ele tirava aquele dever. Mas a Bíblia diz no versículo 6: e Absalão furtava os corações das pessoas. Há muitos que estão liderando conosco, que não aceitam o que Deus faz na minha vida. Não aceita o que Deus faz na tua vida. Não se regozija com o que Deus faz na tua vida. Há muitos que estão liderando conosco, mas é o espírito de Absalão. Qual é o legado? Queremos deixar o obreiro Jefité? Queremos deixar o obreiro Absalão? Queremos deixar o obreiro sem ser convertidos? Será que esses homens vão fazer missões? Nunca. 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 E o pior de tudo, não sou eu. Atos 20, 30, 31. É de dentre vós que surgirão homens dizendo coisas perversas para atrair a muitos. Então vamos ao texto que eu li. Esse texto, ele é bem conhecido dos leitores.
dos amantes da Bíblia. Inclusive é o texto que mais se lê para missões. É o texto que mais se prega sobre missões. Mas quando você lê esse texto, qual é a primeira ideia que você tem desse texto? A primeira ideia, isso aqui é muito pesado. Isso aqui é muito pesado. Eu disse até para Deus, Deus, eu vou falar isso nesse momento, talvez alguém pode até me interpretar mal, mas é palavra de Deus. A Bíblia diz que Isaías, olha como é que começa o texto. No ano em que morreu quem? Vamos lá, pregue comigo. No ano em que morreu quem? O rei Uzias. Todos os estudiosos da Bíblia, isso aqui é conhecido de todos, que se afirma que aqui não está se tratando da chamada de Jeremias, ou de Isaías, porque ela acontece no capítulo 1. Outros dizem que não, é porque o texto não está em ordem cronológica. E há um debate saber se é a chamada ou se é uma experiência do profeta. Nós, particularmente, entendemos que se tratava de uma experiência do profeta. Ele já era profeta. Mas imagine pastor Raposo, pastor Josimar. Como é que um profeta está de lábios impuros? Como é que um profeta está com boca pecadora? Isso aqui é muito forte. A gente só lê assim, todo mundo prega, né? Visão de Deus, visão da obra, visão não sei de quê. A temática não é essa. A visão maior aqui é que um profeta chamado, escolhido, ele está com a boca podre. Ele está com a boca cheia de pecado. E o pior, o povo que estava com ele também, como é que ele diz? Eu habito no meio de um povo. Ou seja, se o pastor estava ruim, vamos lá, me ajude. O povo estava pior. Vocês querem ouvir mesmo a voz de Deus aqui na palavra? Olha lá. Olha lá. Querem ouvir mesmo a voz de Deus? Quem era o rei do período que Isaías era profeta? Vamos lá, pregue comigo, igreja. Vocês estão vivos. A Bíblia diz que Deus não é Deus do morto, é do vivo. Pode glorificar. Cansado, eu estou cansado demais, irmão. Todo dia. Eu estou aqui pregando, mas minha garganta está ruim. Como era o nome do rei? Uzias. Ele trabalhava no período de que rei? Uzias. E Uzias foi um grande rei, chamado também de Azarias. E se vocês atentarem para esse homem, que ele reina de 781 até 740 anos de Cristo, o que acontece? É que o Isaías se apaixonou tanto pela liderança e pelo governo de Uzias, que ele esqueceu do ministério. Se vocês analisarem, o Isaías entra em uma crise de desespero, angústia, medo, ansiedade, porque o maior líder político dos dias dele tinha acabado de morrer e o trono estava vazio. É um negócio sério. Isso aqui eu estou falando de um pastor. O trono vazio. E ele gritava, e agora? O que será da nação? O que será da nossa estrutura política? O que será do nosso povo? É por isso que o texto começa. No ano em que morreu o rei Uzias. Digam comigo bem forte. Trono. Vamos lá. Trono vazio. Trono é soberania. Só senta nele quem é grande, quem é rei, quem é poderoso. Mas o trono de Isaías era Uzias. E Uzias morreu. Para ele agora, essa estrutura social, política,
de Israel, do povo de Deus, estava muito séria. David, em um comentário que ele escreve, ele diz: Isaías entrou em uma crise de desespero. Queridos obreiros, olha a situação de um profeta de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, mas foi nessa crise que ele foi para a casa de Deus orar. E quando ele entra lá, que ele começa a orar, olha o que é lindo: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Varre et Adonai. No hebraico não aparece o termo Jeová, não aparece outro termo, é Adonai. Honra o Deus que está no trono. Pastor que vive de troca-troca, troca boi, troca jumento, troca cavalo, troca frango, vai para a praça, vende bicicleta, ele troca tudo. Quando ele chega no templo, ele vai ver o trono de Deus. Pastor que lê o dia todinho na política, 24 horas correndo atrás de política, empregado na prefeitura, é o tempo todo, ele vai ver glória de Deus. E se o fulano de tal não ganhar, o que será da igreja? Eu já vi esse discurso. Se o fulano de tal não ganhar, o que será da igreja? Quando Isaías pensava que Uzias era tudo, que ele vai orar, a primeira coisa que ele vê não é um Deus cheio de fogo, é um Deus que está no trono, e se ele está no trono, ele tem controle. Eita glória! Oh, aleluia, levante a sua mão comigo e diga: Deus está no controle. Diga: Deus está no controle. Eu ainda creio em Daniel 2:21. Ele muda os tempos e muda o quê? As horas. Arranca reis e faz o quê? Bota rei. Ele tira e coloca. Ele dá sabedoria e ele dá inteligência. Quem está no controle é ele. Diga aí para o irmão que está ao teu lado, profetiza aí para ele, diga: ele está no controle. Diga: Deus está sentado no trono. Diga: Deus está no trono. Quem glorifica a Deus? Pastores, pensem comigo aqui. Como é que um pastor como Isaías, que era um profeta, que foi chamado para pregar, e ele se envolveu tanto nessa crise, que ele ficou com medo do destino do povo de Deus? Aqui você tem um profeta angustiado. Por que angustiado? Porque prestem bem atenção. Quando eu perco a ideia do que é sagrado demais, eu me perco em coisas efêmeras demais. Ele se envolveu com tanta coisa que ele foi perdendo a ideia do sagrado, da grandeza, da beleza, da força, do fogo de Deus nele. Perdeu a ideia do sagrado. Quando eu entrei, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E de repente ele viu serafins. Há tanta explicação: áspides ardentes, seres angelicais ardentes, guardadores da santidade de Deus. Mas aqui são seres que estão de forma emblemática, representando coisas humanas. Observe que eles tinham 6 asas. Com 2 faziam o quê? Voavam. Trabalho. Com 2 cobriam os pés. E com 2 cobriam humildade e reverência. É simplesmente isso que quer dizer.
Simplesmente isso. E quando ele está dentro do templo vendo a glória, Isaías era teólogo, Isaías era profeta, Isaías conhecia a estrutura da teologia judaica, Isaías conhecia tudo. Só que tu pode conhecer tudo quando você perde a ideia do que é sagrado. Esse tudo não mexe com você. Tem pastor aí que a gente pode pregar, ele dorme a noite todinha. Tem pastor aí que você pode dizer, Deus está aqui, ele nem liga. Já perdeu a ideia do que é sagrado. Quando Jeremias está orando, ele vê tudo se balançando. E aí os seres angelicais, o superlativo hebraico, Kadosh, 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 Santo, 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 Santo. E o Isaías fica perdido. Isaías sabia o que era santidade. Mas com o passar do tempo ele perdeu. Quando tu aceitou Jesus, que você veio para cá, primeira vez que você foi consagrado, todo hino fazia tu chorar. Na hora que chegava em casa, pegava a Bíblia para ler, era chorando. Quando o irmão convidava para ir fazer uma oração na casa, você ia com tanto prazer, pegava a Bíblia e colocava debaixo do braço. Por que que isso se acabou? Por que que isso não está mais existindo quase? Porque estamos perdendo a ideia do sagrado. Você pode ser doutor em teologia, mas é frio. E Deus, para sacudir com Isaías, ele começou a fazer tremer tudo. E os serafins cantando, Santo, Santo. E no meio do fogo, e no meio da glória, ele também quis cantar. Ele quis abrir a boca, mas não cantava. Não cantava porque santidade de Deus só entra em quem é santo também. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito grave. Essa visão, olhe para cá, ela vai mexer agora com a estrutura de Isaías. E quando mexe com a estrutura dele, era para fortalecer ele, reavivar o ministério dele. Era para despertar ele. Era para despertar ele. E quando ele viu aquela glória, ele viu tudo. Ele diz, eu vi o Senhor. Eu vi os serafins dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nessa hora, a visão, ela foi tão forte. Irmão, isso aqui é profundo. A visão, ela entrou rasgando. A visão, ela entrou cortando. A visão, ela entrou impactando. A visão, ela entrou forte, que ele gritou. Eita, já pensou se nessa convenção, esses estudos que vão ter de missões, já pensou se nós gritássemos? Ai! Ai! Já pensou se gritássemos? Ai de mim, Senhor! Eu não estou prestando para nada. Eu só estou com título de profeta. Eu só estou com título de pastor. Eu não posso cantar no meio da tua santidade. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Deus não está... Olha para cá. Às vezes tem irmão que pensa que isso é afrontar. Tem irmão que diz, uma vez eu estava pregando uma convenção, aí o irmão disse assim, pastor, olha os decanos. Eu disse, eu respeito. A Bíblia diz que é para respeitar. Agora Deus não tem respeito para quem não presta. Deus não tem respeito para quem é pecador. E em especial quem diz que é santo e não anda na santidade. Moisés era doutorzão e Deus botou lá em Êxodo 3, 4. Você pode ver 3, 3, 4. Ele botou uma moitinha pegando fogo e o fogo não acabava com a moita. Aí o doutor se aproximou e disse, aqui não é terra de Faraó. Tira a sandália dos teus. Aqui é santo. Aqui é santo. Eita glória! Aqui é santo. Deus matou Nadab e Abiú. Aí o Arão foi fazer cara de choro. Moisés disse para ele nem chorar. Quem fez fui eu, porque estava bagunçado. Se ele chorar, é porque ele também está provando que não presta. Ficou zangado.
Deus é assim, meu irmão. Olha para cá, tu pode estar na escondida fazendo um negocinho que só tu e o governador tá vendo, que só tu e o prefeito tá vendo, que só tu, só que tu que foi chamado para o sagrado, não misture as coisas. Não misture as coisas. Eu estou aqui na autoridade de Deus para dizer aqui, Deus quer obreiros santos. Santos, santos, santos. Deixa a visão de Deus ainda mexer com a tua vida. Quem tem ainda visões de Deus, quem ainda vê a glória de Deus. Eu vi o Senhor. Olhe para cá, obreiros de Deus, com respeito. Teu ministério só vai ficar de pé, e nós só vamos deixar obreiros como legado se ele tiver visão de Deus. Eita glória. Eita glória. O profeta Ezequiel, o homem que mais teve visão no mundo, eu nunca vi daquele jeito. Capítulo 1, verso 1. No 30º ano, no 4º mês, o dia 5º do mês, eu estava entre os cativos de Judá, junto ao rio Quebar. De repente os céus se abriram. Os céus se abriram. Ei, meu irmão, eu vou dizer uma coisa, para a gente ser crente mesmo. Tem hora que eu até digo para Deus, Senhor, toda hora eu leio tua Bíblia, eu amo tua Bíblia, ela é infalível, ela é santa. Me dá uma visão. Eu digo para ele, dá mesmo uma visãozinha para mim. Rasga aí o céu só para mim ver como é o negócio. Eu peço é direto. Eu quando vou deitar eu digo, Senhor, me mostra teu paraíso. Não é para me levar agora não. Me mostra o paraíso só um pouquinho. João Calvino disse que Paulo só aguentou taca, só aguentou pisa, nunca teve depressão, porque quando ele aceitou Jesus, que ele passou pela Arábia, que a faculdade de Gamaliel não ensinou ele, o judaísmo não ensinou ele, foi Jesus. João Calvino disse que ele só ficou esse obreiro forte, daquele jeito, porque Deus abriu os céus para ele direto. E se você pegar 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e 2, olha o que Paulo diz. Eu na verdade não queria me gloriar. Não tem uns irmãozinhos que chegam para a gente toda hora, pastor, você não tem intimidade com Deus. Olha, eu vejo Deus toda hora. Tem hora que até digo, Jesus, eu estou desviado, porque toda hora uma irmã chega. Agora eu falei com um homem. Eu, seu marido, não, falei com Jesus. Eu disse, foi, irmão, foi. Agora ele disse para mim não ir para ali, não ir para cá, não ir para lá, fazer assim. Não é assim? Se você pegar um livro do Benahim, Bom Dia Espírito Santo, é tanta coisa que eu digo, meu Deus. Só que depois o Dave Hunt, que era um grande apologista, disse que era só lorota. Eu não sei. Eu sei que a minha Bíblia diz que Paulo diz, eu não queria me gloriar, mas passarei as revelações e as visões no Senhor. Olha o que ele diz, eu conheço um homem em Cristo. Se no corpo eu não sei, se fora dele eu não sei. Ele foi arrebatado até o 3º céu. Os judeus dizem que tem 7. A minha Bíblia não diz, mas diz que ele foi até o 3º céu. Que glorifica a Deus. E quando ele voltou de lá, meus irmãos, João Calvino escreveu que quando ele dizia, estou nem me importando, para mim o viver e o morrer, é porque o céu Deus mostrou para ele. Eu já digo isso para Deus, Senhor, me mostra isso. Eu só sei de uma coisa aqui, quem vive consumido pelo céu, não quer as coisas da terra. Olha para cá, um obreiro consumido pelo céu, que vê a glória de Deus, ele não tem paixão nenhuma por coisa desta vida. Ele não tem paixão por posição, ele não tem paixão por grandeza, ele não tem paixão por nada, só por almas, só pela obra. Aleluia,
John Wesley amanheceu o dia, ele estava na casa de um barão, de um homem rico. E aí, cedo pela manhã, ele olhando uma obra de arte de não sei quantos milhões de dólares. Aí o dono da casa olhou para ele e disse: John Wesley? Ele disse: pois não, você está admirado dessa obra? Ele disse: eu estou apreciando ela. Ela custou tantos bilhões. Ele disse: pois é, quando eu era do mundo, que eu vivia para o mundo, eu me apaixonava por isso. Mas eu não sou mais daqui. Quem tem um amor pela obra, ele já perdeu isso. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui hoje. O profeta Isaías, ele viu a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, ele é impactado pela visão de Deus. E quando ele é impactado, ele grita: ai de mim, eu sou indigno, eu não sou digno, Senhor, tem misericórdia. Ali os serafins, eles vão fazer um trabalho de expiação, de purificação, que apontava para Cristo. Os targums, as bíblias, as traduções hebraicas dizem que ele viu o glorificado. E esse glorificado, João 12:41, era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, quando esse homem tem essa visão, ela mexe com ele, ela transforma ele, ela desestrutura ele, que aí ele diz: toca. Aí o anjo veio e tocou na boca dele, tirou o pecado. Aí Deus disse assim: agora vai pregar. Vai pregar. Aí ele foi pregar. Só que quando ele chegou para pregar, olha o auditório que Deus dá para ele. Isso aqui é lindo. Deus diz assim: o teu auditório não vai te ouvir. O teu auditório vai ser surdo. Tu vai falar e ele não vai te escutar. Mas tu vai pregar a minha palavra. É porque eu já condenei eles. Vai ter um remanescente. Mas você vai pregar a minha palavra. Agora, pastores, para mim já encerrar. O que sustenta o ministério do homem de Deus? Eu estive analisando, meu Deus, por que o Senhor pergunta: a quem enviarei? E quem há, se o povo estava errado e o profeta também, é por isso que ele faz a pergunta. Mas tem duas coisas que nunca mais vai sair da mente de Isaías. Digam comigo para não esquecer: santidade e glória. Vamos lá, santidade e glória. Ele vê que Deus é santo, ele vê que Deus tem a glória, porque quem está no trono é ele. E a partir daquele momento, ele diz: Senhor, agora eu vou. Ou o povo ouvindo, ou não ouvindo, ou querendo, ou não querendo, meu ministério não é sustentado por aplausos, é sustentado pela tua glória e pela tua santidade. Deixa eu te dizer uma coisa, pare logo com isso. Às vezes quando eu pregava em uma festa, em uma cruzada, e não dava ninguém a aceitar Jesus, eu ficava: meu Deus, que vergonha. Meu Deus, eu lutei tanto, orei, busquei a ti, preguei 1 hora e ninguém quis. E Deus uma vez falou comigo nesse texto. Ele diz: olha para João Batista. João Batista, o ministério dele foi só preparar a vinda do Messias. E Jesus em Mateus 12, ele diz: dos nascidos de mulher não tem um como João. E 10:41 diz que ele não curou nem de dor de cabeça. Tem pastor que fica assim: meu Deus, meu ministério não está abençoado, eu não estou vendo cura, eu não estou vendo milagre. O teu ministério não é medido por cura ou por milagres. O teu ministério é medido pela compreensão que tu tens da santidade e da glória de Deus. Quer ver? Esse Jeremias, Isaías, João Batista não conseguiram atrair o povo. Quer mais? Jesus ensinou para nós: quando tu for pregar, aí eu me aquietei, quando tu fores pregar, porque quando a gente lê aquelas histórias, dá-me almas ou eu morro, são homens falando, não é a Bíblia. A Bíblia não te leva para um espírito de loucura, de desespero.
A Bíblia te leva para uma ideia de concentração e de conhecimento de quem é Deus. Eu tenho que saber que meu ministério não é medido pelo que eu faço, e sim pela compreensão que eu tenho da santidade e da grandeza de Deus. Quer ver um exemplo? Jesus disse em Mateus 10,14: quando vocês chegarem numa cidade que não quiserem vocês, fujam para outra. E quando sair de lá, faça o seguinte, ó, sacode. O quê? Vão embora. Antigamente eu queria ver Jesus batizar. Aí eu pegava, cantava 20 hinos. Cantava 20 hinos. Isso aqui meu chega doía. Batiza, 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 batiza. Depois eu disse, não, quem batiza é o Espírito Santo. Quem quiser, busque. Eu vou orar e Jesus pode fazer. Quem cura é Ele. Quem tem o poder e a glória é Ele. Então eu quero dizer 3 coisas que a convenção CEADEMA pode deixar como legado missionário. Ela precisa dar ênfase a pastores que ainda queiram ter visões de Deus. Quem aqui na CEADEMA quer ter visão de Deus? Eita glória! Oh, aleluia! É porque todo pastor que tem visão de Deus, ele esquece de si. Todo pastor que tem visão de Deus, ele sabe o quanto é pequeno. Vocês observaram para Lucas 5,8, o Pedro diz assim, quando Jesus vai chamar Pedro, Pedro diz assim, retira-te de mim, só porque Jesus diz, vamos pescar, e ele encontrou peixe. A igreja, ela tem que deixar como legado missionário, a CEADEMA, homens que ainda queiram ver os céus abertos, que ainda queiram ver a glória de Deus. Não é homens que querem riqueza, não é homens que querem status, não é homens que querem poder, não é homens que querem fama, é homens que querem ver o céu aberto, Jesus batizando. Em segundo lugar, o legado que esta convenção CEADEMA pode deixar é pastores que ainda priorizem a santidade de Deus na vida, na casa e no ministério. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Se você abrir a sua Bíblia, em Levítico 19:2, assim direis a Israel, santo sereis, porque eu, o Senhor, sou. Se você pegar Isaías 6:3, você vai ver santo, santo, santo é o Senhor dos. Se você abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 4:3, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que abstenhais da prostituição. Se você pegar 1 Pedro 1:15-16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. De viver. E por fim, essa convenção pode deixar como legado homens que tenha no coração a paixão pelo mundo. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me aqui. Queridos, me mostrem o sucesso de Isaías. Me mostre a fama dos apóstolos. Todos morreram da mais trágica forma. Se você pegar aquele livro História da Igreja da CPAD, Timóteo estava pregando, pegaram um pau, bateram na cabeça dele que o miolo desceu. E todos os apóstolos morreram da forma mais trágica. Me mostre a fama, me mostre o sucesso, me mostre a grandeza. Mas me diga um que deixou o ministério de mão. Me mostre um que se decepcionou com o ministério. Me mostre um que disse eu não vou mais pregar. Me mostre um que ganhava grandes dinheiro. Paulo começou bem de vida e terminou pobre, decapitado, doente, isolado, abandonado. 2 Timóteo 4 ele diz, todos me abandonaram, me largaram, mas o Senhor, Ele não me abandonou. Oh, aleluia. Eu vou encerrar. Não espere do ministério fama. E querem mais uma coisa? Não termine seu ministério rico. Não termine seu ministério rico. Não termine seu ministério com grandes contas bancárias. O apóstolo São Paulo disse em 1 Coríntios 4:13, somos blasfemados,
e rogamos, porque até agora, isso aqui é lindo, até agora, nós somos como o lixo do mundo e a escória de todos. Ninguém olhava para Paulo, ninguém elogiava Paulo. Hoje tem pastor que se o irmão não elogiar ele, ele adoece. Se não convidar ele para um aniversário, ele fica louco. Não me convidaram. O que tu quer com isso? É porque eu sou o pastor. Te aquieta. Um dia eu fui falar com uma pessoa importante lá no campo. Aí eu disse, irmão, eu queria lhe visitar. Não, não precisa, pastor. Não precisa. Eu disse, amém, Deus te abençoe. Agora, meu Deus, ele não me respeitou. Deixa de bobagem. Tem pastor que quando chama um membro, o membro não vem. Ele diz, olha, pronto. Moisés disse assim, vem cá, Coré, Datã e Abirão. Ele disse, vou não. Não foi assim? Aí tem irmã que fica, meu Deus, pastor, vai para água de açúcar. Minha velha, vamos sair do campo, aqui tem crente contra nós. Eu chamei o Antônio, ele não veio. Deixa o Antônio de mão, sacode teu pé, rapaz. O que vai te manter naquela igreja é a consciência da santidade de Deus. Eu mandei chamar e não veio. Pronto. Aí Moisés disse, Senhor, eu mandei chamar. Agora se tu está comigo mesmo, eu quero uma coisa diferente. Eu não quero sepultar ele não. E nem quero fazer ato fúnebre dele não. Eu quero uma coisa diferente. A boca abrir a terra abrir a boca. E comer eles. Feito, Moisés, fechado. Pronto, acabou essa conversa. Olha, a Deus entregue. Tudo que era ruim, o apóstolo São Paulo dizia, Senhor, eu já entreguei para o Satanás. Entrega. Entrega e cuida no teu ministério. Deixa de beber água com açúcar. Se tu tens a chamada e sabe que tem visão de Deus, olha o que Deus diz para Isaías, tu vai estar no meio dele. Tem hora que a gente está na igreja, irmão, pregando e os crentes dormindo. É assim ou não é? Tem hora que a gente está na igreja falando e os crentes não dão as horas. Se preocupe não, prega teu evangelho. Não faça força não para ficar desesperado. Olha o que a Bíblia diz em Ezequiel 2,7. Ezequiel, eles são cara dura, eles são mente fechadas, eles são salientes, mas eles ouvindo ou não ouvindo, prega para que eles saibam que um dia passou um profeta no meio deles. Fique de pé. Oh, aleluia. Pastor Pedro, falando aqui que o pastor Estevão dizia, eu tenho medo de morrer rico à custa de crentes pobres. Vergonha, eu tenho vergonha de morrer rico às custas de crente pobre. Eu li um autor em administração eclesiástica, ele diz, se lá no teu bairro, lá na tua igreja, os crentes são pobres, não compre um pajeiro. Mas tem deles que diz, Deus tem me honrado. Honrado com os dízimos dos crentes não vale a pena. É triste. Um dia eu trabalhava com faculdade. Eu cheguei num velório. Eu tinha comprado um pajeiro. Aí a bichona nova, toda bonita, pretona da minha cor. E aí eu cheguei no velório. Aí eu cheguei lá no Coroatá, num bairrozinho pobre. Aí eu cheguei com a bichona. Parei. Aí desci, aí fechei. Quando fui descendo, aí tinha um descrente. Nego, rei, cê é vergonha. Isso aí é tudo de crente. Olha o carro dele. Aí eu disse, eu não vou comprar mais carro assim não. Nunca mais comprei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha para mim aqui agora. Eu vou encerrar dizendo uma coisa. Qual é o legado? Eu vi o pastor Boaventura, ele dizendo que chegava em Chapadinha, dormia no cemitério, comia manga, porque ninguém queria dar hospedagem para ele. Eu me imagino, sim, nas viagens que ele fazia, ele programava a viagem para meio-dia ele estar debaixo de um pé de jatobá, que era o hotel dele, comer jatobá e beber água de cipó de mucunã. Às vezes, pastor Raposo, eu fico lá no meu gabinete, olhando para o Tirirical, e eu digo assim, será se eu estivesse no tempo do pastor Joaci, no tempo do pastor Estevão, eu teria coragem de começar como eles começaram? É fácil você chegar numa igreja, tem secretário, tem tesoureiro,
Você pode administrar. Agora, fazer igreja com visão, quando ninguém te quer. Hoje está fácil, todo mundo quer honrar. Toda hora tu tira foto com o presidente, tira foto com o prefeito. Mas naquele tempo ninguém queria tirar foto com um crente, nem que morresse. Mas eu vou dizer uma coisa aqui esta noite. Ainda que todos tratassem Paulo como lixo, 1 Coríntios 9,16, ele grita, ai de mim, se não falar do Evangelho. Eu queria, com todo respeito, que você juntasse a mão do pastor que está ao seu lado hoje. E nós vamos fazer uma oração pela abertura desse evento. E nós estamos indo. Às vezes eu olho para a mesa e eu fico contando tudinho. Eu fico lá em casa. Eu conto. Eu disse, olha, pastor Anselmo, primeiro, pastor conheci, pastor Estevão já foi, pastor Anselmo já foi, o pai já foi. Eu estava aqui hoje meditando, quantas vezes o pastor Silvestre não entrou aqui por aquela porta, sorrindo, cumprimentando. Não está aqui. Pastor Amarante não está aqui. Quantos companheiros nossos. E aí às vezes eu olho, amanhã sou eu, amanhã é o Raifran, amanhã é o pastor Raposo, amanhã é o pastor Pedro. E o que nós vamos deixar? O que nós vamos deixar para essa geração que vai vir aí? Escutem bem aqui agora. O que nós vamos deixar, pastor Elidônio? O que nós vamos deixar? O que nós vamos deixar para a geração que vai vir aí? Será se essa geração pode olhar e dizer assim, eu me espelhei no pastor Pedro, eu me espelhei no pastor Raposo, eu me espelhei no pastor Aziel, eu me espelhei no pastor Salles, eu me espelhei no pastor Raifran, eu me espelhei no pastor Elias. Será se eles vão olhar para mim como alguém olhava para Spurgeon, que quando ele saía do gabinete, o rosto dele, dizem os biógrafos, ele era tão doente, ele era doente demais. Às vezes ele passava de semanas na cama. Mas quando ele saía de oração, todos diziam, Spurgeon vai escrever agora. E nunca ninguém escreveu tanto como ele. Os biógrafos se perdem nas páginas de tanto que ele escreveu. E ele dizia, enquanto eu tenho vida, eu quero fazer bem feito para Jesus. Como tu queres terminar teu ministério, pastor? Rico? Famoso? Família bem organizada e a igreja acabada? Como tu queres terminar teu ministério? Qual é o legado desta convenção para os futuros pastores que vão vir aí? Querido Deus, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Que haja esta noite um ai de Isaías em nós. Senhor, quem veio para essa escola bíblica, que esta noite seja sacudido pela tua glória. Abre os céus para nós. Esta ceadema nunca foi de contenda, nem de briga, mas queremos que o teu Espírito preserve ela cada vez mais. E os futuros líderes que estarão à frente da obra sejam homens de visões de Deus. Oh, aleluia. Senhor, que os futuros líderes, os futuros pastores desta casa, desta ceadema, sejam homens que tenham paixão pelas almas e jamais envergonhem o teu evangelho.
Levante as mãos unidos agora para os céus, toda a igreja, todos os pastores. Esta Ceadema, ela vai deixar como legado pastores cheios de Deus, de visões, de glória, de fogo e de santidade. Deus abençoa esta casa, abençoa esta mesa. Se há algo aqui em nós para ser corrigido, que comece por mim aqui agora, Jesus. Se há algo em nós que precisa ser consertado, nos quebra esta noite e nos dá a vitória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu colega, no seu amigo pastor e diga: vamos deixar como legado obreiros de visões de Deus, obreiros de santidade e obreiros que amem de fato a obra.